Glória a Deus. Paz seja com todos. Eu estou confuso, eu dou bom dia ou boa noite? Pode se sentar. Bom dia. Eu queria falar algumas coisas. Primeiramente, muito obrigado, pastor Haroldo, pastor Caio. Eu estou profetizando, ele não recebe não? Meu querido amigo Caio Tamires, que está aqui. Cadê a pastora que pregou antes de mim aqui? Você disse que alguém boicotou seu esboço, né? Você boicotou o meu. Mas eu anotei o que o Senhor usou você para falar comigo, para confirmar a palavra que eu vou pregar hoje. Porque o Caio me deu o tema do culto de hoje, não é? E qual que é o tema? Uma vida de devoção. Mas eu acho que esse tema tem que ser complementado com uma frase que ela disse. Que a nossa vida comum, ela é impactada. E o Espírito Santo está no meio de nós essa noite. No meio de pessoas comuns. Eu não falei nada de interessante para você. O Espírito Santo está nesta casa, nesta madrugada, neste lugar, no meio de pessoas comuns. Você está numa vigília? Tem alguém aí espiritual do teu lado? Dá uma olhada aí à sua esquerda ou à sua direita. Pergunta para ele assim. Dá uma olhada de novo. Eu vou melhorar para te ajudar. Dá uma olhada à tua esquerda, à tua direita. Vê se tem alguém bonito aí do teu lado. Se não tiver, profetiza. Deus envia. Fala assim para ele, Pergunta assim para ele, Você veio para a vigília? Você sabe o que é vigília? É ficar acordado de madrugada para se encontrar com Jesus. Então eu te pergunto, fala de novo. Você está na vigília? Se você está mesmo, me mostra o seu glória a Deus. Aleluia! Glória! Bendito seja. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Uma vida de devoção nada mais é do que uma vida de entrega e de renúncia. E o tema que me foi passado me diz que eu teria que estudar ou falar literalmente sobre o livro, sobre a carta de Filipenses. Não é? E é o que nós vamos fazer hoje. Abra sua Bíblia em Atos. O que nós vamos falar sobre sobre a carta de? Repita, Filipenses. Mas abra sua Bíblia em Atos. Atos 16. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Cássio. Sou pastor auxiliar na Igreja Avante com muito orgulho. Eu me assustei chegando aqui no Paraisópolis, né? O pessoal não tem medo de ser atropelado aí na principal, né? Rapaz, aí eu tô descendo, desce um choque, eu falei, pronto. A faixa de gás é aqui. Glória a Deus, estou muito feliz por estar aqui. Que casa abençoada, hein? Há uma onda do Espírito de Deus pairando neste lugar aqui. Atos capítulo 16, diz assim, versículo de número 9. Vamos falar sobre Filipenses. À noite sobreveio a Paulo, Atos 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo Deus que havia nos chamado para anunciar o Evangelho. E tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no seguinte, a Neápolis, e dali partimos para Filipos. Para onde? Escuta isso. Cidade da Macedônia, primeiro distrito e primeira colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias,
No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Lugar de oração. E assentamos ali e nos falamos com as mulheres que ali estavam e que tinham concorrido. Até que então uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que o apóstolo dizia. E depois de ser batizada e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nisso nos constrangeu muito. Fecha a sua Bíblia, ou só coloca ela no teu colo. Pastor, você falou que ia falar sobre Filipenses. Sim, eu vou falar sobre toda a carta de Filipenses, através do texto de Atos. Loucura? Tem loucura maior do que servir a Deus? Tem loucura maior do que ser evangélico ou estar no evangelho? Agora eu vou falar de uma outra loucura. É loucura estar às 3h19 da manhã no Paraisópolis, acordado para adorar a Deus? Olha aí, olha aqui também. Posso pedir para baixar só um pouquinho o ventilador aqui, que as minhas folhas estão balançando? Aí daqui a pouco eu estou falando sobre apartai-vos de mim, malditos. Bom, Filipenses, muito usado por nós, principalmente o versículo 13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas para entender Filipenses, eu não posso me basear apenas no versículo 13, eu preciso entender que história está sendo contada. Aqui é mencionado o início de uma aventura do apóstolo Paulo, e um reconhecimento. Paulo estava em Troade e teve uma visão. Vai para Macedônia. E o que tem lá? Tem um povo alegre, tem um povo abençoador, tem um povo solidário. São os macedônios? Não. São os filipenses. E enquanto eu preparava essa mensagem, durante toda a semana, desde o dia que eu recebi o convite, o Senhor só me falava uma coisa: eu tenho uma palavra para aquela igreja quando você for levar. Uma palavra profética. Eu não estou falando dos filipenses, estou falando de você. Tem pastores aqui hoje? Cadê os pastores? Os pastores morreram, foram arrebatados? Um ressuscitou aqui. Cadê os pastores visitantes, os pastores da igreja, as pastoras também? Tem? Não tem, não? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, pastores. Preparem seus corpos. Cadê os obreiros da casa? Preparem suas mãos. Cadê os filhos da fé e os membros dessa igreja? Preparem seus corações. Porque em Filipos acontece uma coisa que é louca. É a origem de um ministério. Eu quero te lembrar aqui, quem é os mais velhos da casa aí? Quem são os mais velhos de casa aí? Tá bom, vou mudar a pergunta. Quem aqui tem mais de 5 anos de crente? Lembra aí comigo como foi a tua caminhada no início de um ministério, ou o teu início na igreja que você congrega. É tudo muito louco, e acontecem coisas loucas. E no histórico de um ministério acontece cada relato estranho. Se você pegar os mais velhos de casa e perguntar: você já viu coisas esquisitas acontecerem aqui? Alguém vai responder para você assim: olha, se eu for escrever tudo o que aconteceu de estranho, de maluco, de diferente, dá para escrever um livro. Tem ou não tem? Participa comigo aí para a gente poder pregar a palavra, porque nós estamos num único corpo. E em Filipenses tem um segredo. O apóstolo Paulo está enviando uma carta. A carta de Filipenses, que eu não li ainda, é na verdade um agradecimento, uma satisfação do apóstolo Paulo a um povo. Podemos dizer que, pelos teólogos e pela história, a carta dos Filipenses aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Um
povo alegre, um povo humilde, um povo que morava num vilarejo que era considerado uma colônia, uma sobra da sobra. Foi em Filipenses que aconteceram os melhores donativos para Paulo. O apóstolo Paulo foi ministrado até por um irmão aqui, conta ele relatando um amor sobre aquele povo na carta aos Filipenses. Mas eu não quero falar já diretamente dela. Eu quero falar de como começou esse conhecimento. Paulo estava em Troade, teve uma visão e de repente ele desce para Macedônia, ele desce para Filipos. Quem nasce em Filipos é o quê? Quem nasce em São Paulo? São Paulino? Quem nasce no Pernambuco é pernambucano. Quem nasce em São Paulo é paulista ou paulistano. Quem nasce em Filipos é filipenses. Chegando lá, acontecem algumas coisas inusitadas. A igreja dos filipenses era uma igreja diferenciada. Eu encontrei uma igreja diferenciada e perguntei para Deus o que significava. O que é refúgio 91, Deus? Não foi os irmãos que me deram o que significa, mas não foi o número que me chamou a atenção, é refúgio. E aí eu cheguei aqui, todo mundo quietinho, né? E o refúgio justamente causa isso, entre tantas coisas, o silêncio, porque o refúgio, de primeira instância, ele causa assim: vamos nos refugiar, vamos nos proteger. Só que aqui não tem alguém refugiado em silêncio. Estão aqui pessoas que estão debaixo das asas do Altíssimo, e esse é um refúgio especial. Coisas inusitadas poderiam ter acontecido, e com Paulo não foi diferente. Ele foi convidado pelo Espírito de Deus a estar em Filipos, a estar na Macedônia. Chegando lá, ele vai até um lugar onde as mulheres estão orando. Tem mulher de oração aqui? Tá bom, silencia as mulheres. Tem homem de oração aqui? Vamos nos representar, porque nós estamos em minoria. Levante as mãos os homens de oração. Eu não vou nem pedir para as mulheres de oração levantar a mão, porque elas já falaram o que são. Mas só para quebrar o gelo, cadê as mulheres de oração? Levantem as mãos. Você vê que elas não entram em concordância. A gente pede para levantar a mão, elas gritam. É tudo o contrário. Aconteceu lá que Paulo encontrou mulheres de oração. Encontrou também uma mulher que tinha fervor de Deus, mas ainda não tinha entregado a sua vida. E Lídia ouve as palavras do apóstolo Paulo, um líder de referência. O que eu queria falar aqui? Uma visão de Deus falou ao coração do apóstolo Paulo e ele obedeceu. E por que esta visão sobre o homem da Macedônia chegou até Paulo? Porque Paulo era famoso. Eu não sei se você é o famosinho da quebrada, ou se você veio com todo mundo conhecendo a tua caminhada. Mas eu quero te dizer que só foi chamado alguém numa visão por Deus, aquele que realmente Deus não tinha somente um trabalhar, mas tinha uma referência. E até mesmo para quem não te conhecia. Sabe as pessoas que você... sabe o bairro onde você transita? Muita gente te conhece e você nem imagina. Você já cumprimentou alguém que já falou com você? E aí, como é que você está? E você fala... Não sei. Faz alguma coisa errada, todo mundo sabe. Quem não é visto, não é lembrado. Paulo é lembrado pelo Espírito aos macedônios e desce. E a primeira coisa que acontece é que uma mulher se converte com a sua pregação. Na sequência, andando um pouco mais, ele conhece uma jovem adivinhadora. Está Paulo e Silas transitando na Macedônia, em torno de Filipos, e uma jovem todo dia: olá, eis que estou vendo aí, homens de Deus, Paulo e Silas. Acontece uma vez, acontece duas vezes, até que na terceira vez Paulo se irrita e expulsa. Fala: em nome de Jesus, espírito de adivinhação, sai. Começa a saga de Paulo dessa forma. Na sequência, aquele tumulto, aquela situação que chamou a atenção dos moradores, porque aquela moça adivinhadora, ela dava lucro aos seus donos. Ele é preso, ele é açoitado.
na Macedônia. Chegando na prisão, o que Paulo faz? O que nós fizemos aqui hoje? O que é que Paulo faz estando preso? Ele adora. Ele faz o quê? Tem alguém dizendo assim, ele adora. Outros, ele adora. Ele adora. Ele podia ter dormido. E quando Paulo adora, na Macedônia, na prisão, as cadeias se rompem. As cadeias quebram. E ao quebrar as cadeias, ao invés de acontecer felicidade, o carcereiro pensou: vou ficar desempregado, vou arrumar logo o meu fundo de garantia. Ele tenta se matar. E aí Paulo ganha mais uma vida. Não vai fazer isso não. Ele repreende o carcereiro. Crede no Senhor e será salvo tu e tua casa. Olha o poder que tem quando chega um crente cheio do Espírito Santo, um crente referencial num lugar novo, num refúgio novo, num ambiente novo. Você já chegou num lugar novo e foi a diferença? Ninguém vai falar comigo, eu vou falar sozinho aqui só porque eu estou pregando. Ninguém vai me responder. Vou ficar de castigo. Você já chegou em um lugar e foi honrado por Deus para salvar somente com o teu testemunho? E aquilo foi tão marcante na vida de Paulo, aquelas experiências de prisão sacudindo, carcereiro tentando se matar, uma jovem sendo adivinhadora sendo liberta, tudo num rápido momento, e um grupo de gente orando, um misto de idolatria com fé. Mas houve algumas características que marcaram o coração daquele homem por ter passado naquele lugar. Eu não sei por onde você passou, mas você já foi no lugar que você diz assim: esse lugar marcou a minha vida? É bom, não é? De repente você passou na lua de mel. Ei. Foi marcante ou foi traumático? Não responda. Sua primeira viagem, com seu dinheiro, não com o do papai, foi marcante ou foi frustrante? Ou frustração? Filhos são mal baratos, eu tenho 3. A Sueli deve estar por aí escondida. A Esther, que está em casa dormindo nessa hora, porque chegou do trabalho, foi direto. E o Luca, que também está dormindo, que está repondo energia para gastar amanhã. Ele tem 11 anos. Muito legal. Então experiências como essa marcam. Eu estava falando de filho justamente por isso. Tudo tem um primeiro. Quem aqui é pai ou mãe? Quando seu filho nasceu, qual foi o primeiro? Primeiro. Não estou falando dos outros. Não que os outros não mereçam. Mas você sabe que quem tem filho mais velho? Filho mais velho dá trabalho, não dá? E os caçulas dão mais ainda porque eles são mais folgados que os mais novos. Calma aí, não se empolga não. Porque eu não quero falar dos caçulas, eu quero falar da primeira experiência. Quando você pegou aquela criatura e falou assim: é bênção de Deus, não é? Alguns disseram: acabou meu dinheiro. Mas tem uma coisa, é marcante. Quem assistiu o parto dos filhos aí? É uma tormenta passar por aquilo, irmão. Mas é marcante. A minha mulher contorcia que nem um ventilador. Me larga, me salta, volta. O que eu fiz? Eu vazei. Não fale por mim, querida. A minha esposa está aqui. E olha só. Os filipenses tiveram experiências, momentos marcantes, inusitados, estranhos. Essa igreja aqui tem muita história para contar. E se prepara para abrir mais espaço, para caber mais bancos, porque está chegando mais gente para fazer alguma coisa aqui, para contar mais histórias. Seus parentes estarão sentados aqui.
E quantos serão Paulo na vida dele? Dê glória a Deus. Até que depois de um tempo, 10 anos, Paulo é preso. E ele lembra de todas as suas viagens missionárias. Mas ele prepara uma carta com amor e carinho. A carta de onde ele pisou, através de uma visão. A carta aos irmãos que marcaram a sua história. Aqui dentro, em Filipos, teve irmãos que socorreram, teve irmãos que se converteram, teve irmãos que o fizeram rir. E não tem gente boa na igreja que faz a gente rir? E precisa desse pessoal, não precisa? Porque de gente chata, não tem? Tem gente que é tão chato, que se chupar um limão, o limão faz careta para ele. Mas existem os crentes da alegria, que lá na frente haverá um memorial de Deus, testemunhos a serem contados. E para melhorar a palavra que está sendo ministrada aqui, um dia, crente chato ou feliz, você estará diante de Deus, e pessoas que você trouxe para cá, ou que você não trouxe, mas passou na rua dele, ele te viu andando e disse: ele vai estar diante de Deus, recebendo a sua coroa, e vai te procurar e dizer: eu só estou aqui porque eu te observei, porque você passou alguma coisa para mim, você faz parte da história da minha salvação. Após 10 anos, o apóstolo Paulo escreve uma carta marcante para o povo de Filipos. E aqui eu aprendo algumas coisas. Como foi as anotações dessa carta? Você abre lá a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Agora, a declaração de amor e um ensinamento rico de alguém apaixonado por uma igreja. Eu não sei se tem algum apaixonado pelo ministério a qual congrega aí. Se tiver, não está dando certo isso aqui não. Fazia tempo que eu não ficava assim. Filipenses 1. O apóstolo Paulo fala uma coisa importante. Ele já coloca a sua condição aos filipenses. Para uns ele disse apóstolo, para outro ele disse presbítero. Mas olha aqui, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos bispos. Tem pastores aqui? Aos diáconos, tem obreiros aqui? Aos santos, tem crente aqui? Que vivem em Filipos, que vivem em... Ou seja, Paulo, ele se coloca na mesma condição dos seus irmãos. Ele se chama de servo. A palavra servo vem do grego doulos, e tem um significado muito singular. Doulos significa servo. O que é que significa doulos? O que é que significa doulos? Eu estou repetindo para ver se você acorda. O que é que significa doulos? Escravo é quem é comprado e obrigado. Servo vem por amor, vem por vontade. Eu te sirvo. Quem já foi servido aqui sabe que tem que ser por amor para ser servido. O escravo tem que ser arrancado, arrebatado e obrigado. O servo não, ele é convidado. E aqui, doulos significa isso. Eu sirvo por amor. E quando um servo declarava: eu amo o meu Senhor, o seu Senhor fazia um gesto. Quem aqui usa brinco? Cadê a moça do... Você que está de brinco, balança o seu brinco. Isso aí não é só vaidade, não é só beleza, é um sinal de um servo. Porque o seu Senhor fazia o seguinte: eu te dou um brinco, coloco na tua orelha direita, e todo aquele que te ver vai dizer que você pertence ao seu Senhor para o resto da sua vida. Era um sinal de aliança. E por que no ouvido? Alguém sabe? Porque a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. Era um sinal de quem ouviu o chamado de servo e obedeceu por amor e não por escravidão.
Posso ouvir um glória a Deus dessa vigília? Por que tudo isso aconteceu com Paulo? Paulo, servo, foi lembrado pelos filipenses. Essa carta aqui é uma carta de agradecimento por gratidão. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham Paulo como exemplo. Escuta uma palavra para o teu coração aí. Levanta a tua mão. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Presta atenção, eu estou falando com você. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Profetiza isso sobre a tua vida aqui hoje, nessa madrugada, que você será exemplo para arrastar pessoas. Não importa aonde você esteja, o teu testemunho é sombra de que você é, porque a fé é a parte da tua sombra. Existe crente que arrasta através do testemunho, e tem crente que afasta. Você é crente que arrasta ou você é crente que afasta? Eu vou dar uma explicação para você. Se você é crente que arrasta, todo mundo quer te imitar. Eu vi a pastora Vanessa falando: eu peguei o esboço do Daniel, e que não sei o que do Daniel, tudo do Daniel. É exemplo. O Daniel é exemplo para a vida dela. Gostando ou não, se o Daniel tiver com raiva, ele vai ser exemplo do mesmo jeito. Mas não vai deixar de ser exemplo na vida dela, porque ele é exemplo de fé, de prática, de conhecimento bíblico. Isso é exemplo que arrasta. Agora, quer ver um exemplo que afasta? A pessoa que está na igreja hoje e amanhã está de novo no pancadão aí que deve ter por aqui. A pessoa que vai para um evento na igreja, como uma vigília como essa, às 3h39 da manhã, aonde o sono já foi, já voltou, já bateu o cartão, está voltando do almoço, e chega amanhã, está com pique para ir para qualquer lugar, para falar qualquer bobagem, para soltar uns palavrões, para ver tudo quanto é tipo de vídeo inútil na internet. Essa pessoa não está entendendo, ela está entendendo que a vigília é um clube social, ela simplesmente é um exemplo que afasta. Estou procurando crentes que são exemplos que arrastam. Tem alguém aqui? Eu já vou encerrar. Já. Pastor, você não veio para a vigília? Eu vim. Só que vocês estão com sono, não estão? Não? Não? Você dorme em pé, morcego? Tem sono? Eu tenho. Estou fazendo força para ficar acordado. Já tomei 3 copos com água gelada. Estou assim, aleluia. Não tem sono. Crente é um barato, né? Eles não inventam, eles desenvolvem. Tudo para não mentir. Mas glória a Deus, estou brincando, tá certo. Ela não está com sono não. Ela já tomou 3 negócios ali que ela está assim, ó. É, Deus! Os filipenses eram pessoas virtuosas. Paulo deixou essa carta aos filipenses pelo fato de que eles não eram comuns, não eram pessoas normais, eles eram anormais, eles eram fora do comum, eles eram diferenciados. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Filipenses capítulo 1, versículo 3, mostra uma das virtudes dos filipenses. Eles eram pessoas que traziam boas lembranças a Paulo. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus, porque tudo que recordo de vós, faço sempre com alegria. É bom você lembrar de bons momentos, não é? Você já teve a oportunidade de rever as suas fotos lá do começo do Evangelho? É bom, né? E às vezes dá saudade. Quem veio de outro ministério e está congregando aqui? Lá atrás ficou gente que andou, mas tem gente que podia estar aqui com você, que traz boas lembranças. Tem? Tem ou não tem? Gente de oração que o Senhor já levou, que marcou, só de lembrar já dá vontade de chorar, porque queria que ela tivesse de nada com você aí na cadeira. Gente de intercessão, gente engraçado, gente bagunceiro,
gente chato, gente diferente, gente hospitaleiro. São os filipenses. Os filipenses eram pobres, porém eles eram alegres. Diga isso, alegres. Em Filipenses ainda, capítulo de número 1, versículo 25, pula lá. Diz assim: estou convencido disto, que estou certo de que ficarei e permanecerei com vós para todo sempre, com o zelo da vossa fé. O que é isso? Eles eram pobres, mas eles não deixaram de socorrer Paulo. Não deixaram. Pelo contrário, eles se juntaram e mandaram donativos 1, 2, 3 vezes, mesmo sendo pobre. A gente muitas vezes faz campanha, eu já fiz isso, de arrecadação de alimento para famílias. E tem sempre aquele que fala assim: hoje não dá, não recebi. A igreja faz uma solicitação: vamos entrar nas vielas, nas favelas, nos becos e vamos socorrer. A igreja está comigo? Amém. E quando chega no dia de arrecadação de alguma coisa, a pessoa esquece. A pessoa não lembra de trazer. Ou quando traz o quê? Açúcar petrificado de quase 2 anos no armário. Você não vai dar doando açúcar, você está doando, na verdade, algo para uma construção. Vou colocar aquele bloco embaixo de alguma estrutura do lar, porque não serve. Escuta uma palavra profética para a tua vida: quem não vive para servir, não serve para viver. A gente pode ser pobre, tem algum rico aqui? Também não vai se manifestar essas 3 da manhã aqui, né? Mas faz só assim com o dedo, assim que eu já vou respeitar. Ninguém? Irmão, rachou o bico ali, tipo, eu não, comigo nunca. Você pode não ser rico, também não vai se entregar. Só que tem uma coisa: nada te impede de ser alegre. Que a pobreza não é motivo para tristeza, porque todo pobre um dia pode ser bem-aventurado, abençoado, alegre, por uma única coisa. Quantos têm a marca de Jesus aí? É motivo de sobra para alegria. Em uma época da minha vida, eu estava aceitando a Jesus. Eu ia lá do Campo Limpo até o Valo Velho. Criança, bolsa, ônibus, quase 50 minutos de ônibus. Descia no ponto final e ia andando ainda quase 1 quilômetro até a igreja. Todo domingo, às vezes domingo de manhã, domingo à tarde, quarta-feira, quinta-feira. Tudo porque Jesus me salvou. De onde? Das drogas, da bagunça, da baderna, que não é um histórico muito diferente de muitos aqui. Não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para te dizer que durante quase 20 anos da minha vida, 16 anos da minha vida, eu fui diácono de uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. E durante esse tempo, eu nunca vi moleza. O pastor que está lá, que era pastor lá na época, era uma pessoa que se tornou um homem muito intransigente. Mas dentro de uma organização eclesiástica, ele nos ensinou princípios que muitas pessoas querem ignorar. A hora que um obreiro tem que chegar na igreja, quanto um cristão tem que orar, como você deve jejuar, quanto você tem que buscar a Deus, e quais os obstáculos que você não pode enxergar para servi-lo. O que foi que ele fez por você? Eu vou dizer o que Jesus fez por mim. Ele tirou uma arma da minha nuca, numa viela, lá no Valo Velho, em 2003. Se tiver alguém dormindo do seu lado, não acorde. Ele está sendo curado de insônia. Deixa ele, Deus está trabalhando. Presta atenção. E quando eu senti o engatilhar da ponto 40 que estava na minha nuca, eu ouvi uma voz de um dos traficantes que estava na frente, me dizendo: eu não sei o que eu vi nesse cara, mas deixa ele embora. Eu vi a razão para servir a Jesus Cristo. Vocês estão vendo esse corte que eu tenho no rosto? Isso foi um acidente de carro. Eu sofri com 5 anos de idade.
Pensa num Passat amarelo, não sei se você já viu isso em alguma música, com 8 pessoas, um motorista embriagado, na Castelo Branco, dia de chuva. Eu sentado no banco da frente com a minha tia me segurando no colo. Na hora da pancada ela me fez de escudo. Eu fui arremessado contra o painel do carro. O vidro do carro desceu. O meu rosto foi contra o vidro. E era para ter decepado a minha cabeça. Eu tinha 5 anos. Só que aí o vidro entrou e cortou dos 2 lados. Eu tenho outra cicatriz aqui, pequena. Isso diminuiu. Isso atrapalhou o meu crescimento e a minha saúde. Eu tenho um corte no rosto do lado direito, do lado esquerdo e um na nuca. E o que ia me matar não era nenhum dos 2 do rosto. Era o da nuca. O médico que tirou o vidro da minha nuca chegou na minha mãe e disse assim: olha, alguém lá em cima gosta do teu filho. Por quê? Por quê? Porque eu tirei um vidro da nuca dele, faltando uma unha da veia do coração. São histórias impactantes. E eu tenho boas lembranças do Evangelho por isso. Porque Jesus me salvou diversas vezes. Mas tem gente que tem amnésia do espírito. Tá bem e tá mal. Parece uma dupla sertaneja. Uma hora tá bem e uma hora tá mal. Tá bem e tá mal. Tá bem e tá mal. As pessoas não podem contar com pessoas assim. Ele não pode orar por ninguém. Ele não pode ser exemplo para ninguém. Ele não arrasta ninguém. Mas pessoas pobres e alegres, cheias do Espírito, são estruturas. Quando a alegria de Deus entra numa vida, ela não é normal, ela é anormal. Eu vejo um homem anormal subindo em cima de uma árvore cheia de espinhos, da raiz até a ponta, chamado Zaqueu. Um homem que tinha a cara igual de todo mundo, porque era assim que trabalhavam aqueles que eram cobrador de impostos. Como não podia se usar máscaras, o cobrador de impostos, ele que tinha que ter um filactério no braço, uma barba grande, uma lente de um olho só, e todos eram árabes. Dá para conhecer uma mesa com mais de 30 homens com essa característica? Não. Só que Jesus conhece cada um, não importa quanto você se disfarce. E quando esse homem, cobrador de impostos, que era inimigo da nação judaica, está num sicômoro pendurado, Jesus não diz assim: ei, publicano, ei, cobrador de impostos. Ele disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém repousar na tua casa. E a alegria de Deus entra na casa de Zaqueu. E Zaqueu entendeu que Jesus não veio para condená-lo, veio para libertá-lo. E ele disse: eu vou devolver em dobro tudo aquilo que eu roubei e quem eu lesei, porque hoje eu entendi que eu tenho uma segunda chance. E Jesus, ao olhar para ele, diz: agora sim, a salvação entrou nessa casa. Isso é alegria. Os filipenses, agora vai doer, eram cooperadores. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15, abre lá. Cadê o pastor? O pastor Haroldo foi dormir? Eu queria falar com ele. Foi para o café? Oi, tudo bem? Depois você volta aqui. Os irmãos de Filipenses, dos Filipos, eram cooperadores. Diga, cooperadores. E diz assim, Filipenses 4,15: sabei vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vocês. Cooperadores. Como faltam cooperadores? Porque as pessoas entendem que cooperador tem que ter um cargo. O papel cai no chão, não vou pegar porque tem diácono na igreja. Vai ter lavagem das cadeiras, os pastores organizam isso. Vamos evangelizar. Eu nem vou falar de evangelismo, porque senão fica muito mais do mesmo.
Vamos fazer uma visita no lar? Se tiver bolo, a gente vai. Se tiver demônio, a gente corre. Se o pastor disser assim, vamos numa vigília e depois vai ter um café preparado pelo sonífero do pastor Haroldo, vai todo mundo. Mas se tiver uma campanha de libertação, eu estarei em casa intercedendo em nome de Jesus. Essas pessoas não são cooperadoras. O cooperador está de madrugada aqui, apanhando do pregador, esperando a hora da bênção final. Mas com certeza vai sair com ela hoje, em nome de Jesus, para casa. Porque eu não vim entregar para você alguma coisa. A pastora Vanessa passou aqui ontem e já entregou a metade da remessa. Os levitas que estavam cantando aqui também entregaram uma parte. Cadê a pastora Vanessa? Onde ela se escondeu? Por que você está toda recatada quando eu chamo você de pastora? O Espírito disse que vai fazer isso na tua vida. É só você escutar uma coisa, eu nem te conheço. Mas tem uma frasezinha que o Espírito diz, que você gosta muito de apontar. Assim, sabe, muito valentona. Toma vergonha, se posiciona na condição de pastora desde já. Porque o Senhor diz que é Ele quem faz. O Senhor disse que você tem um espírito de ousadia para pregar. Agora escuta o que Ele tem para falar com ousadia. Eu faço o que eu quero na tua vida. Amém? E para finalizar, não, para continuar. Filipenses capítulo 2, versículo 26. A sua Bíblia está aberta? Versículo 26 diz que Epafrodito, um jovem senhor que estava com Paulo, arrecadando e levando donativos e suprimentos para Paulo, diz que ele, conversando com Paulo, sentia saudades de todos. Sentia o quê? Você acha que tem gente que não queria estar aqui? Adora a sua companhia? Gente, vocês têm noção de que tem gente que vem para cá por sua causa? Você viu como você é importante? Diga para alguém, você é importante. Se ele te olhou com um cara assim de desprezo, não liga não. É o jeitão dele. Tem gente que ficou tão emocionado que tá pondo a alma para fora no papel higiênico. Porque você é especial. Só que eu não vim falar de você. Eu vim falar de um corpo, de uma igreja que entendeu um propósito de ser alegre, de ser pobre, mas preparado para suprir quando fosse necessário, que fosse sinal de lembranças boas na vida de alguém, que fosse cooperadores e que deixasse saudades por onde passa. Isso é o sinal dos crentes. Quando eu estava no meu pós, período de recuperação cirúrgica, após o acidente, que eu me olhava no espelho cheio de pontos, uma senhora ia lá em casa, Dona Sirene, Jesus quer falar com a senhora. E a minha mãe gostava de um ziriguidum. Toda sexta-feira. Meu Deus mesmo. Não, tá tudo tranquilo. Na quarta-feira estava lá de novo, aquela senhorinha. Dona Silene, queremos orar pela tua família. Eu não gosto dessas coisas não. Eu com a cara parecendo um melão, inchada, cicatrizado, um menino de 5 anos. Quem tem filho pequeno aí, eu queria que você mentalizasse uma coisa. Teu filho nessa condição é desesperadora. Onde se encontra a fé quando você não pode nem cuidar de uma criança? E não é nem porque você não quer, é porque não tem o que fazer. Até que então, de tanto insistir, a dona Almerinda, aquelas senhoras que dão medo, e não é porque elas são feias, é porque elas usam coque.
Elas usam joelhos que não tem mais dobradura, mas tem gordura de tanto orar. E aquelas saias que eu acho fenomenal. Eu não sou assembleano, mas se eu fosse pastor da assembleia, seria com muito orgulho, porque eu não sou inimigo do reino para falar mal de ministério, porque enquanto alguém fala mal de um outro ministério, perde tempo deixando a oportunidade de ser um Filipenses da vida. Algumas pessoas falam mal da Universal, mas quando eu estava pregando no presídio, eles eram maioria. Eu era um representante da Quadrangular, enquanto lá tinha 30 Universal espalhados. E eu já debochei da Universal, hein? Já pedi muito perdão para Deus. Eu cheguei a falar, se o reino de Deus, se Jesus é o caminho, a Universal é o pedágio. Mas eu tive que pedir perdão para Deus. Eu tive que pedir perdão para Deus, porque eles estavam fazendo o papel de Filipenses dentro dos presídios, aonde muitos de nós não queremos ir. Você ri porque não foi com você, né? E aí quando eu estava lá, voltando à história, já vou te entregar, pastor. Cadê o pastor? Já sumiu de novo. Deixa ele lá. Deixa ele fazer o café. Vou precisar. E aí eu estava sentado na sala e já tinha voltado do hospital, tirado os pontos, mas doía muito. E aí minha mãe ouviu uma palma. Dona Zilé, calma. Menino, vai lá, vai com ela. Eu tinha acabado de ligar a TV, aquelas televisões que você rodava assim o canal, sabe? Tac, tac, não parecia uma televisão, parecia um registro. E consegui sintonizar no meio, assim que tinha um organizador de canal. Na Globo, que a Globo de vez em quando pegava com a antena, com aquelas antenas que nós colocava bombril, e o bombril era maior do que a antena. Aí vai vendo, o Robocop entrou em ação na hora que eu estou começando a assistir o bendito do Robocop. Eu mudei de canal, ia começar o Jaspion, desenhos da minha época. Se você não conhece, eu sinto muito. Quem conhece aí? Olha os dinossauros ressuscitando aí, ó. Escuta aí. Escuta, eu fui com raiva. Eu larguei o Jasper lá e saí. Já viu o Garoto Bravo? Já virado no outro deserto. Eu sei que eu chegando lá, aquela senhora que foi ignorada, que até mesmo já tinha sido escorraçada em outras casas e na minha também. Ela olhou para mim e falou assim: eu vou orar por você, garoto, e o teu rosto vai desinchar. O lado do rosto estava desse tamanho. E ela orou, e ela pegou um óleo e passou no meu rosto, e no outro dia não tinha nada. Eu falei para ela, e aliás, para ela não, e na minha pequenez de tamanho e idade, eu disse para mim mesmo: eu quero aprender isso. Isso é legal. Essa mágica é boa. E aí toda quarta-feira eu era empurrado lá para tarde da bênção. Eu era uma bestão, mas eu chegava no lugar como que era uma bênção. Mas por que eu estava indo agora? Porque a minha mãe me obrigava. Até que um dia eu comecei a ir por conta própria. Por quê? Porque no final da tarde da bênção tinha um banquete assim, agora na Antártica, bolo. Mas espera aí. Deus falava. O fogo descia. Eu estava de olho no fogo que esquentava o bolo. Até que um dia o Espírito Santo fez o seguinte: hoje você não vai comer não. Hoje eu vou ter um encontro com você, menino. Passado alguns dias eu tinha saído de lá. Depois de 4 anos eu voltei lá. E nesse dia o Senhor estava à minha espera. Fizeram um evento numa casa de oração, porque era assim que era chamada. E era uma casa mesmo. E naquela casa receberam uma missionária que veio do Rio de Janeiro, de Niterói.
E ela foi exclusivamente, a dona Almerinda foi exclusivamente me chamar em casa. E quando eu cheguei lá, 4 anos depois, a casa estava entupida, a mulher revelava até CPF. Até que então, ela faz o apelo depois de ter pregado. Ninguém aceitou a Jesus, mas um menino que estava naquele lugar fez assim com a mão. Era eu. E aí aquela missionária levada pelo Espírito me chama. Eu sou conduzido na mão pela dona Almerinda, que tinha um carinho enorme por mim, um carinho de mãe. Ela ficou com lágrimas nos olhos, porque a casa dela estava cheia de gente, inclusive gente que não era crente, e um menino de 9 anos tinha entendido o propósito. E aí a senhora me unge a testa e profetiza: nada há de acontecer com a tua alma, com o teu corpo, até que a obra do Senhor se cumpra. Sabe por que eu estou falando disso? Porque eu fui para casa, eu não quis nem tomar banho, eu tomava banho do peço da nuca para cá, para não tirar o óleo da testa. Porque eu queria aquela marca para o resto da minha vida na minha cabeça. Eu cresci, não continuei no caminho de Jesus, desandei, baguncei, quase fui morto, quase fui preso, fiz pacto com o cão. E quando eu aceitei a Jesus, já casado, a primeira pessoa que eu quis procurar foi a dona Almerinda. Eu fui seco. De 9 anos até os 22 eu não tive contato com ela. Quando eu fui na casa dela, cadê a dona Almerinda? Eu preciso contar para ela que eu entreguei minha vida a Jesus, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro, que ela fez campanha de libertação. Eu sei de tudo. Eu bati na porta dela, uma senhora me atendeu e disse: pois não, moço, eu quero falar com a dona Almerinda, ela mora aqui, a igreja dela era aqui. Ô jovem, você está atrás de quem? A dona Almerinda, olha, eu queria falar para ela. Vai ser um pouco tarde para falar para ela, porque hoje já faz 2 anos que ela faleceu. Eu comecei a chorar, porque nem é obrigado eu tive chance de dizer para ela que ela foi uma das pessoas mais importantes do evangelho da minha vida. E eu tenho certeza que aqui teve gente que falou de Jesus para você e você ignorou o folhetinho, o convite para a igreja. Foi Filipenses que passou na tua história e você não viu. E que hoje você está nessa madrugada aqui para entender que talvez você esteja ao lado de pessoas com a marca de Filipenses e que um dia não estará sentado nessa cadeira. Então aproveita, agarra alguém depois que o culto terminar, que a vigília acabar, e diz: olha, eu quero que você esteja aqui o quanto puder. Chorei dias. Eu perguntei como foi que ela morreu. Ela morreu dormindo. Aí doeu mais ainda. Eu não tinha honra melhor. Se ela tivesse morrido de câncer, eu teria ficado muito triste. Se ela tivesse morrido de parada cardíaca, eu teria enlouquecido. Mas ela morreu dormindo. Anos depois, 2, 3 anos depois, nós conhecemos uma irmã chamada Fátima. Fátima foi uma das maiores intercessoras. E quando eu separei da minha esposa, quando ela me deu um pé nas costas, que eu não vou falar onde foi a Fátima que chegou em mim. Porque assim, todo mundo falou: bem feito, você aprontou dentro da igreja, você merece mesmo é tomar chifre. Bem feito, tomara que a sua mulher nunca mais volte. Ela foi a única que falou assim: ó, você errou, eu não vou te julgar, porque a vida já está fazendo isso, mas eu vou orar por você, e eu entro nessa guerra por você, porque a palavra do Senhor diz que por essa causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. E nesta oração, uns 3 semanas depois, ela mesma começou a glorificar a Deus, porque eu voltei para a igreja com a minha esposa, com a minha família, e com o meu casamento restaurado. Só que 3 meses depois, nós recebemos a mesma informação. Um telefone vibra numa sala e diz: gente, a nossa Fátima partiu. E a Fátima não era qualquer pessoa. Quando eu estava desandado no mundão, e que eu falei para vocês que eu me converti, adivinha quem me evangelizou?
Fátima. Sabe o que eu falei para ela? Fátima não, nem conhecia ela. Ô dona, eu já tenho a minha religião, eu sou do rock. E ela falou, amém, jovem, que Jesus te abençoe. Mas eu tenho dito, Deus tem uma obra na tua vida. Vem conhecer o culto. Quero não, tia. Ela foi me dar um papel, eu falei assim, não, quero não. Uma semana depois, eu estava lá. E foi ela que me recebeu na porta. E eu fui falar para ela assim, irmã, você me perdoa que eu te maltratei? Ela falou assim, eu nem me lembro, já te perdoei, e o meu Jesus também. Quando aconteceu que as pessoas disseram, a Fátima partiu, no atestado de óbito dela deu causa indefinida, porque ela morreu dormindo. Eu falei comigo mesmo, só pode ser perseguição, ou eu estou matando as pessoas dormindo, ou isso é uma sigma para eu acordar para a vida, porque adoradores não morrem, eles partem para a glória, é muito diferente. Eu falei para você sobre 4 virtudes que os filipenses tinham. Eles eram pessoas que traziam boas lembranças. Eles eram alegres. Como é que você fica alegre com um homem que é referência, que você sabe que ele está preso? Paulo estava próximo das vésperas da sua execução. Paulo estava preso. Eu consigo ficar alegre sabendo que alguém que eu tanto respeito, admiro, está preso e eu estou aqui comemorando, porque ele deixou exemplos. Paulo, tudo que pregou e ensinou para os filipenses foi seguido. O povo de Filipenses não era só um povo abençoador, era um povo que tinha uma característica muito importante: eles eram fiéis a tudo que aprenderam. Escuta aqui comigo. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a serem seus servos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E também disse para eles, para espalhar o evangelho a Samaria e todos os confins. O bom líder, tem líder aqui? Bom líder não é aquele que só é obedecido quando ele está presente, mas quando ele está ausente. E o bom liderado respeita e segue e serve a Deus e segue os princípios de Deus, não porque está sendo mandado por um líder, mas entende que na sua alma ele foi ensinado a ser servo por amor de outro servo que aprendeu com outro servo, com outro servo, com outro servo, e é por isso que eu obedeço, não porque eu tenho uma liderança me regendo, mas porque esse princípio de ensinamento é amor para a minha salvação. Paulo já tinha dito e recebido dos filipenses lembranças que suspiravam, alegria. A alegria dos filipenses contagiava Paulo na prisão, e contagiou os filipenses porque eles permaneciam alegres, porque foi essa a orientação de Paulo. Os filipenses eram alegres, os filipenses lembravam coisas boas, os filipenses eram cooperadores. Estava na hora de Paulo agradecer de uma outra forma. E o Senhor me deu uma palavra sobre esse ministério que está ligada com isso. Paulo já tinha dito, vocês são alegres, vocês são demais, vocês são abençoados, vocês são incríveis, vocês são abençoadores, vocês são cooperadores, vocês são generosos, vocês são obedientes, vocês... Mas faltava alguma coisa. O princípio de um grande adorador é sofrer. Está todo mundo aqui comigo? Agora essa palavra é para você. Peraí, pastor, não era antes? Não, agora é especial. Esse último ponto que eu vou finalizar aqui. Filipenses sofre para manter a igreja organizada e aberta. Filipenses não tem honra. Ele muitas vezes organiza uma equipe de oração e só vem 2. A igreja só vem 3. Isso se repete 1, 2, 3, 4, 5. Filipenses não escolhe o que vai limpar. Ele limpa vômito, ele limpa privada entupida, ele recebe gente bêbado, ele recebe gente agressiva, com alegria nos olhos. Cadê os pastores da casa? Eu sei que ele foi fazer o café, mas agora ele tem um
princípio de honra para passar para eles aqui. Porque Paulo queria passar um princípio de honra para os seus filhos, na fé. Paulo tinha adotado Filipenses como pai. Quem é líder de jovens aqui? Tem líder de jovens aqui? O sofrimento desse ministério. O pastor esculacha, os jovens esculacham, eles não obedecem. Muitas vezes eles acham que a gente é chato. A gente só quer uma coisa, levar essa turma para o céu. Quem é líder de homens aqui? Homem dificilmente quer honrar outros homens. Mal querem ir para o culto. E é um culto assim tão mirrado. Quantos são líderes de mulheres aqui? Quem é líder de mulher aqui? Cadê? Morreu? Como é difícil fazer com que todas as mulheres entendam o mesmo propósito. Existe sempre um ciúme acontecendo e eles têm que tirar de letra. É ou não é? Irmã, enfeita aqui para mim. Não, mas eu sou tão boa naquele negócio. Mas aí a diligência morre. Só que aí o líder, ele não quer dar bronca, ele quer honrar. Pensei em tudo que Deus estava falando comigo sobre esse ministério, sobre essa palavra que o Caio foi inspirado por Deus a me passar, e falei: Deus, é essa palavra mesmo? E ele falou: sim, é. E o Senhor me disse: a palavra que o apóstolo Paulo deu para os Filipenses foi Filipenses capítulo de número 4, versículo 19. Ele já tinha dito de tudo sobre os filipenses, mas isso aqui é algo profético. Repitam comigo: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Isso foi algo profético. Paulo podia ter dado tudo, mais elogios, mas agora Paulo queria retribuir o carinho, o socorro dos filipenses. Ele diz assim: eu não tenho dinheiro, eu estou preso, mas eu já fui usado por Deus para ressuscitar Eutico, para expulsar o demônio de uma mulher adivinhadora. Deus já me usou para quebrar cadeias, agora eu preciso fazer algo maior pelos filipenses. E o Senhor me mostra que tem filipenses aqui que têm sofrido por essa obra, que muitas vezes já quis desistir de chamados, de oportunidades, de lideranças. Não é que não larga porque não tem ninguém, é porque ama, porque sofre. O Senhor me disse que tem lideranças aqui que não serão honradas pelos homens nunca, e tem oportunidade de sair fora, não do ministério, mas dessa oportunidade, desse cargo. E o Senhor diz assim: eu conto com você. Eu vou encerrar